Se você estuda para concursos, então certamente já se deparou com questões de provas que exigiam cálculos. Afinal de contas, com a disputa pelas vagas cada vez mais acirrada, os cálculos costumam ser um filtro importante para elevar ou despencar as notas dos candidatos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver os principais cálculos que são mais cobrados em provas de concursos de arquitetura. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre matemática, essa matéria que ou você ama ou você odeia, não é mesmo? Pois bem, existem alguns cálculos muito importantes para nós concurseiros que despencam nas provas de concurso, e é sobre eles que nós vamos falar a partir de agora. Capacidade do ar condicionado. Então vamos começar pelo cálculo da capacidade do ar condicionado. E a primeira informação importante que nós precisamos aprender é o que é o famoso BTU. BTU é uma sigla inglesa que significa Unidade Térmica Britânica. Basicamente, é ele que vai dizer a capacidade que seu aparelho de ar-condicionado deve ter de acordo com a quantidade de frio ou calor que o seu ambiente recebe. E o que nós devemos levar em consideração para fazer o cálculo? Existem 4 fatores muito importantes que são utilizados para fazer esse cálculo: tamanho do ambiente, insolação, número de pessoas que vão ocupar o ambiente e, por último, o número de equipamentos que estarão presentes naquele espaço. Primeiro, tamanho do ambiente. Aqui basicamente é você calcular a área do ambiente, não tem muito segredo. Segundo, insolação. A insolação, nós temos 2 classificações possíveis, são os ambientes com baixa incidência de insolação e os ambientes com alta incidência de insolação. Para os ambientes com baixa incidência de insolação, nós adotamos 600 BTUs por metro quadrado. E para os ambientes com alta incidência de insolação, nós adotamos 800 BTUs por metro quadrado. Terceiro, calcular o número de pessoas excedentes que ocuparão o espaço. Aqui, para cada pessoa excedente, nós adotamos 600 BTUs, se for para um ambiente de baixa insolação. Se for para um ambiente com alta insolação, nós adotamos 800 BTUs. E quarto, o número de equipamentos que vão ocupar aquele espaço. Para cada equipamento é adotado 600 BTUs para ambientes com baixa insolação e para ambientes com alta insolação 800 BTUs. Então vamos fazer o exercício para entender melhor o assunto? Considere um quarto com dimensões de 4 por 4, com baixa insolação, ocupado por 2 pessoas, com um computador e uma televisão. Então o primeiro passo é multiplicar a área por 600. E por que 600? Porque o nosso ambiente tem uma baixa incidência de insolação. Logo nós temos igual a 20 metros quadrados, que multiplicado por 600 é igual a 12.000. 12.000 o quê? 12.000 BTUs. Segundo passo, calcular o número de pessoas excedentes. A primeira pessoa a gente nunca considera para o cálculo. Então, como nós temos 2 pessoas que vão utilizar esse quarto, então nós temos uma pessoa excedente. Logo, nós teremos mais 600 BTUs. Terceiro passo, calcular o número de equipamentos. Como nesse exemplo nós temos uma televisão e um computador, nós teremos 2 equipamentos. Para cada equipamento, como nós temos um ambiente com baixa incidência de insolação, acrescenta 600 BTUs por equipamentos, ou seja, 1.200 BTUs a mais. E agora é só somar 12.000 BTUs mais 600 BTUs mais 1.200 BTUs. Nós temos então 13.800 BTUs. Então nós precisaríamos para este quarto um aparelho de ar-condicionado de 13.800 BTUs. É claro que no mercado você não vai encontrar para comprar um equipamento com exatamente essa capacidade. Você precisaria comprar ou especificar no seu projeto um aparelho de ar-condicionado que chegasse mais próximo a essa capacidade. Outra coisa, se o seu ambiente fosse com alto índice de insolação, o cálculo seria exatamente o mesmo. A única coisa que você precisaria fazer é trocar. Onde você coloca 600 BTUs, troque por 800 BTUs, beleza? E para quem quer treinar mais como se faz esse cálculo do BTU, eu tenho um vídeo aqui no canal só ensinando a fazer esse cálculo e lá eu explico mais detalhadamente, beleza? O vídeo está aqui na descrição, aqui em cima no card, é só ir lá.
Próximo cálculo, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Eu trouxe os dois juntos justamente porque eles são muito cobrados e costumam confundir demais a cabeça dos candidatos. Também já tenho vídeo gravado aqui no canal sobre eles, se você está interessado, é só clicar aqui no card, aqui em cima, que tem vídeo sobre eles também. Então vamos lá, taxa de ocupação é a relação entre a área da projeção da construção e a área do terreno. Basicamente é a sombra que a construção faz no meu terreno. Aqui não nos interessa saber se a construção é terra ou se ela tem vários pavimentos, não. Aqui o que é importante para a gente saber é a sombra que a construção faz no terreno olhando de cima. Já o coeficiente de aproveitamento é a relação entre a soma das áreas construídas pela área do terreno. O que isso quer dizer? É o tamanho máximo que a minha construção pode ter em relação ao meu terreno. Mas vamos aos cálculos para a gente entender melhor. Vamos calcular a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento dessa mesma construção para a gente conseguir entender a diferença entre um e outro. Aqui nós temos duas imagens com o mesmo tamanho de terreno, de 10 por 25. Só que na imagem A nós temos uma construção de 5 por 15 e na imagem B nós temos a mesma construção, mas com a projeção do telhado, então ela ficou com 7 por 17, o que significa dizer que nós temos um beiral de 1 metro de cada lado. E por que eu fiz isso? Para a gente entender de uma vez por todas a diferença entre taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Para a taxa de ocupação, eu levo em consideração a projeção do telhado. Então, eu vou utilizar para o meu cálculo a imagem B. E para o coeficiente de aproveitamento, eu levo em consideração as áreas construídas. Então, eu vou utilizar a planta, a imagem A. Então, vamos ao cálculo da taxa de ocupação. A taxa de ocupação é a relação entre a área da projeção da construção dividido pela área do terreno. Primeiro cálculo, vamos calcular a área do terreno. 10 vezes 25 é igual a 250 metros quadrados. Agora vamos calcular a área da construção, nesse caso a área da projeção da construção. 7 vezes 17 é igual a 119 metros quadrados. Logo nós temos que a taxa de ocupação é igual a 119 dividido por 250. A taxa de ocupação é igual a 0,47. Um detalhe importante, a taxa de ocupação é sempre expressa por porcentagem, então você precisa pegar esse índice e multiplicar por 100. Então 0,47 vezes 100 é igual a 47%. Agora vamos fazer o cálculo do coeficiente de aproveitamento. Como nós sabemos, nós vamos utilizar a imagem A, porque o coeficiente de aproveitamento é a soma das áreas construídas pela área do terreno. E qual que é a nossa área construída aqui? 5 vezes 15, que é igual a 75 metros quadrados. E a área do terreno, como nós já sabemos, é igual a 250 metros quadrados. Logo, nós temos que a coeficiente de aproveitamento é 75 dividido por 250. Isso é igual a 0,30. Um detalhe, para o coeficiente de aproveitamento, nós não precisamos transformar em porcentagem. Então, o coeficiente de aproveitamento da figura A é igual a 0,30 mesmo. Agora, um detalhe importante. Se você tivesse uma construção com mais de um pavimento, para a taxa de ocupação, não ia mudar praticamente nada. A única coisa que você precisaria saber é qual era a sombra, qual era a área de cobertura para você fazer o cálculo. Já para o coeficiente de aproveitamento muda bastante, porque você precisa somar a área do primeiro pavimento com a área do segundo pavimento. Então vamos supor que nesse exemplo nós tivéssemos dois pavimentos, primeiro pavimento 75 metros quadrados e o segundo 75 também. Então nós teríamos que somar 150 dividido por 250 para daí sim a gente achar o coeficiente de aproveitamento, beleza? E se esse vídeo está sendo útil para você, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Vamos fazer esse conteúdo chegar para cada vez mais concurseiros no Brasil afora, beleza? Próximo cálculo, dimensionamento de escadas. E eu já vou começar te avisando que não tem como fugir desse cálculo. Ele é um dos cálculos mais importantes em provas de arquitetura. E ele é tão importante e tão cobrado que ele é citado não só em uma, mas em duas normas. E não são duas normas quaisquer, não. São as duas principais normas de concursos de arquitetura que nós temos hoje, que é a NBR 9050, que trata da acessibilidade das edificações,
e a NBR 9077, que trata do combate de incêndio às edificações. Então, não tem como fugir desse cálculo, ele é muito importante, nós vamos vê-lo a partir de agora. E o primeiro alerta que eu preciso te fazer é justamente pelo fato desse cálculo ser citado por essas duas normas tão importantes. A fórmula para se calcular o dimensionamento das escadas é a mesma para as duas normas, que é a fórmula de Blondel, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Porém, a margem de segurança utilizada nessa fórmula varia de uma norma para outra. Mas Felipe, qual das duas normas, aliás, então eu preciso saber, eu preciso seguir? Adivinha só, acertou quem falou as duas. Você precisa saber as duas fórmulas, porque as duas são cobradas em provas, não tem como fugir. Mas vamos lá, vamos entender isso melhor. Mas qual é essa fórmula final? Basicamente é o seguinte, 2 vezes o espelho mais o pisante tem que ficar entre, para a NBR 9050, entre 63 a 65 centímetros. Para a NBR 9077 tem que ficar entre 63 a 64 centímetros. Lembrando que o espelho deve ficar entre 16 a 18 centímetros e o pisante entre 28 a 32 centímetros. Esses índices não mudam para nenhuma das duas normas, são os mesmos, 16 a 18, 28 a 32, isso não muda. E o cálculo em si é bem simples, a questão provavelmente vai te dar o valor do espelho e do pisante e pedir para você analisar se atende ou não à fórmula de Blondel, ou também ela vai te dar o comprimento da escada e pedir para você calcular a quantidade de degraus segundo a fórmula de Blondel. Não tem segredo, desde que você se lembre de qual norma se trata, se é a NBR 9050 ou a NBR 9077, não tem como errar. E uma dica para você na hora da prova, se você tiver em dúvida, será que a 63 a 64 é da NBR 9050 ou da NBR 9077? Qual é mais restritivo e qual é mais abrangente? É só você pensar o seguinte, qual das duas normas precisa ser mais restritiva e qual precisa ser mais abrangente? A NBR 9050 trata da acessibilidade nas edificações, que é um assunto extremamente importante. E a NBR 9077 trata do combate e prevenção a incêndio nas edificações, que é muito importante e lida diretamente com a vida das pessoas. Então, a NBR 9077 ela precisa ter uma margem de segurança maior, ou seja, ela precisa ser mais restritiva. Logo, o 63 a 64, que é uma margem de segurança maior, nesse caso, é da NBR 9077. Pensa assim que você não vai se confundir na hora da prova, beleza? E o último cálculo, e não menos importante, muito pelo contrário, ele é muito cobrado, é o cálculo de inclinação das rampas. Esse conteúdo despenca em prova e tem exercícios de tudo quanto é tipo sobre esse assunto. O que você precisa saber de verdade é que existem duas tabelas presentes lá na NBR 9050 e essas tabelas são o dimensionamento da inclinação das rampas. E como funciona? A primeira tabela, que é essa que você está vendo agora, é a tabela dos casos gerais, que são basicamente as construções novas. Quais são as inclinações para cada tipo de desnível? E a segunda tabela, que é essa outra que você está vendo agora, são para os casos especiais, que basicamente são as reformas, né? No caso das construções já existentes, que você precisa colocar uma rampa onde não existia. E você precisa decorar essas tabelas? Sim, precisa decorar as tabelas, porque elas despencam em prova e às vezes a questão não exige nenhum cálculo para você fazer. Ela exige apenas o conhecimento da tabela. Ela te pergunta assim: qual a inclinação máxima de uma rampa, qual a inclinação mínima de uma rampa, qual a inclinação máxima admitida para uma reforma, e daí se você souber a tabela você já matou a questão. Outra coisa importante, o cálculo é bem simples, o cálculo da inclinação da rampa é basicamente a inclinação é igual a altura vezes 100 dividido pelo comprimento. E na maioria das questões é isso que ela vai te pedir, ela vai te dar o comprimento, vai te dar a altura e vai te pedir para calcular a inclinação da rampa. Em questões mais elaboradas, talvez ela te dê a inclinação, mas não te dê o comprimento, e te dê a altura, e vai te pedir para achar o comprimento. E daí a questão fica um pouquinho mais complexa, mas também nada demais. Então, se você ainda tem muita dúvida sobre esse assunto, assiste lá o vídeo que eu fiz só resolvendo exercícios de inclinação de rampa, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, beleza?
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui e até o próximo vídeo.